Nesse conjunto de aulas, eu vou falar sobre os enobrecimentos. Enobrecimentos são aqueles elementos que vão deixar o seu convite mais nobre, mais luxuoso. Eles não são imprescindíveis, mas agregam valor. Sua principal função é dar um acabamento mais refinado. Existem inúmeros enobrecimentos, mas eu vou falar dos principais usados atualmente. O primeiro enobrecimento que a gente vai falar são as bordas rasgadas. As bordas rasgadas são um acabamento que tem finalidade de incorporar a ideia de pergaminho ou papel antigo ao convite. É um acabamento artesanal e é feito um a um manualmente. A técnica é bastante simples, você só vai precisar de uma régua. Esse acabamento combina muito com o estilo romântico e com o papel algodão. Quando o papel algodão ele é usado, ele fica ainda mais evidente essa ideia de papel antigo, com uma textura delicada e agradável ao toque. Outro enobrecimento que está muito em alta é a aplicação de folhas de ouro no convite. As folhas de ouro são lâminas metalizadas que têm a principal finalidade de imitar o ouro. Elas podem ser usadas nas bordas dos papéis ou no lacre de cera. A folha de ouro, ela pode vir assim toda rasgadinha já, mas ela pode vir em quadradinhos também para você esfarelar. E ela é muito bonita. Olha só. Você pode adicionar isso aqui em vários lugares. Em um lacre de cera, por exemplo, na hora de derreter, você coloca em cima e depois você carimba. Você pode usar nas bordas do seu convite. E é bem baratinho e fica muito legal o efeito também. No mercado de casamento, se tem usado muito as flores secas junto com os lacres de cera. Podem ser pétalas ou folhas. Elas são agregadas ao convite por meio do lacre de cera ou amarradas junto com as fitas. Esse acabamento é o meu queridinho. Na minha opinião, quando você coloca um ilhó nos furos da sua papelaria, ela muda de nível instantaneamente. O ilhó é um círculo de metal que pode ser adicionado aos furos da sua papelaria a fim de proteger o material contra rasgos e dar um acabamento mais fino, ou também para agrupar alguns papéis juntos. Para essa aplicação, é necessário uma ferramenta chamada alicate aplicador de ilhós. Sim, a parte ruim é que você precisa comprar essa ferramenta, mas a parte boa é que você consegue encontrar ela na internet bem baratinha, que diluída no total dos gastos com a papelaria vai ficar bem em conta. Os ilhós eles podem vir em diversas cores e também pode ser metalizado. Eles são principalmente usados para juntar papéis sem grudar necessariamente eles. E eles são aplicados com esse alicate aplicador de ilhós. Coloca ele aqui, os papéis entre as duas partes aqui, e você vai apertar com ele bem retinho. Pronto, aí ele vai abrir o seu ilhós e as duas folhas vão ficar grudadas. Relevo seco é uma textura no papel feita a partir da pressão de um molde. O molde tem uma parte elevada e outra rebaixada, e o papel é colocado entre elas. Assim, com a pressão, o papel toma o formato do molde. A moldura em relevo é super usada em convites clássicos e agrega muito no convite. Essa é uma técnica geralmente feita em máquinas, mas eu criei um jeito de você fazer isso em casa com um custo baixíssimo. Vou mostrar como é que faz. Você vai precisar de uma chapa de madeira, eu paguei bem baratinho na Leroy Merlin. É só passar a tesoura várias vezes numa linha reta com a régua até formar um buraco. Aí você vai passar um boleador ou uma caneta sem tinta nesse vão e vai formar uma moldura no seu convite. Você vai fazer isso em todas as bordas até formar essa moldura, que é super caro se você for comprar isso pronto.
Bom, então vamos dar uma olhada nos slides para visualizar melhor quais enobrecimentos você pode adicionar ao seu convite. Lembrando que você pode baixar os slides para acompanhar junto também. Então, o primeiro enobrecimento que a gente vai falar é o letterpress. O letterpress você não vai conseguir fazer da sua casa, mas é bom para você visualizar aqui como que ele é, porque você provavelmente vai acabar vendo essa técnica nas referências gringas, no Pinterest. Então, esse é o letterpress. Ele vai, por meio de uma prensa, ele vai fazer esse baixo relevo, tanto pode ser com tinta, que vai ficar assim, ele vai ficar a escrita com tinta em baixo relevo, quanto só o formatinho também. Então, por exemplo, aqui nesse desenho não tem tinta, então ficou só o baixo relevo. A laminação. A laminação também é uma técnica um pouco mais difícil de você conseguir fazer em casa. É mais possível, porque se você tiver uma laminadora na sua casa, essas de plastificar documentos, essas coisas, você até consegue fazer, porque ele é feito por meio de um foil que é adicionado em cima da impressão a laser. E daí você passa na maquininha laminadora e só onde tinha impressão a laser vai ficar dourado. Foil é uma folhinha dourada que gruda na impressão a laser mediante o calor, mas é uma técnica um pouco mais difícil de ser feita em casa. E assim, a parte metálica você consegue adicionar de outras formas, por exemplo, com as folhas de ouro. Então, o relevo seco. O relevo seco você vai conseguir sim fazer na sua casa. Ele é mais ou menos a mesma ideia do letterpress, de ter um metal que vai amassar o papel no formatinho do desenho. Então, você consegue fazer esse relevo seco com uma chancela personalizada e um clichê personalizado. Você pode pesquisar como carimbo de relevo seco. E aí é só você apertar o papel e ele vai ficar assim, em relevo. É muito legal, é uma técnica mais acessível também e deixa o convite super personalizado e super chique. É uma técnica muito refinada também. Bordas rasgadas e flor seca. Aqui são duas coisas diferentes, tá? Eu só coloquei junto porque tava na imagem, mas são duas coisas que você pode usar no seu convite para deixar ele mais elaborado. Então, as bordas rasgadas, elas ficam lindas, em especial com papel algodão. Aqui, a flor seca também você pode usar, adicionar a flor seca no seu lacre de cera, por exemplo, e vai também deixar o seu convite mais elaborado, vai agregar mais valor também ao seu convite. A folha esqueletizada, super em alta também, é muito personalizado também, vai ficar muito exclusivo, na verdade, porque são poucos os convites com folha esqueletizada, porque para você mandar fazer sai muito, muito caro, e se você for realmente colocar no seu convite, essa folha, ela fica linda, mas ela dá trabalho. Então, você tem que pesar se você quer o trabalho, se vale a pena, mas, na minha opinião, se você gosta da folha esqueletizada, compensa totalmente o trabalho, porque fica muito exclusivo, um convite muito exclusivo e chique também. A folha de ouro, ela é muito simples de fazer, você só vai usar uma cola e grudar as folhinhas, os pedacinhos da folha de ouro e depois retirar o excesso com um pincelzinho. Ilhós. O ilhós, ele vai trazer um aspecto mais profissional ao seu convite, por ser uma técnica mais difícil de ser feita em DIY. Ela não é difícil no sentido de ser complicada, mas é difícil no sentido de ser rara. São poucos os casos de DIY que são colocados ilhós. Você precisa só de um alicate aplicador de ilhós, é baratinho. E os ilhós também são super baratinhos. São questão de centavos que cada um vai custar a mais no seu convite e fica com um aspecto muito mais profissional, porque as pessoas elas têm essa tendência de não achar que alguém comum consiga aplicar esse elemento metálico no convite. Realmente é de metal. E ele vai sempre juntar duas folhas, né? Ele vai... a função dele é grudar mesmo as folhas sem
ser como a cola, então ele vai ter uma flexibilidade, o papel em cima, por exemplo, você consegue ver que ele tá de lado, porque você consegue arrastar ele de um lado para o outro. Aquarela do local. Também é muito legal de fazer, tá super em alta, gente, e no módulo bônus vocês conseguem uma forma de fazer essa aquarela vocês mesmos, e então eu aconselho que vocês vão lá no módulo bônus para dar uma olhada se vocês têm interesse de fazer uma aquarela do local do casamento de vocês.